Saudações, tripulantes! Samuel Fogaça aqui, trazendo mais um podcast para você. E esse é um novo podcast aqui da Agência Ebenezer, né? Ele tem por nome Como Fazer. Por quê? Porque aqui a gente ajuda literalmente você no dia a dia como fazer alguma coisa para aumentar a sua produtividade, aumentar aí o seu dinheiro no bolso, né? Esse é o nosso objetivo. E nesse podcast aqui, nós estamos trazendo um convidado muito especial, ele que é vendedor nato, né? E ele vai estar falando com a gente aqui hoje como vender mais todos os meses, mesmo sem ter um time de venda. O homem é uma máquina, gente. Você não tem noção. O mês mais fraco dele é 3 milhões de reais no mês em faturamento. Então, tem muito aprendizado aqui para nós hoje e eu quero contar com você que está nos assistindo aí para a gente poder fazer esse podcast ser um dos melhores aí daqui para frente. Combinado? Então, eu vou pedir para ele se apresentar e logo depois da vinheta a gente vai iniciar o processo. Tiagão, se apresenta aí para o pessoal. Bom dia, Samuel, beleza? Tudo bom? Certo, é um prazer, primeiramente, estar aqui na sua agência, né? Tenho certeza que já é uma das agências conceituadas em Londrina. Que Para isso. nós aí, trazer um pouquinho do nosso conhecimento, né? Nesse curto tempo que nós temos, né, de venda no mercado aí. Hoje, primeiramente, né, eu me chamo Thiago Souza, sou executivo de venda, gerente comercial em uma transportadora, tá? Minha formação acadêmica, eu sou graduado em Direito, sou pós-graduado em Gestão Comercial e Estratégia em Vendas, também tenho uma formação em Administração e um MBA em Agronegócio, tá? Então, assim, fiz faculdade de Direito, tá? Mas entendi que o sangue era de vendedor. Então aí a gente se especializou, Samuel, Que legal. muito nessa área de vendas, né? E eu tinha uma paixão muito grande por transporte, Que massa. logística. E é onde eu me enquadrei hoje e estou até hoje atuante, tá? Nós temos uma empresa em parceria ali em Maringá. Essa empresa hoje, ela gira 100% em cargas lotações, que são cargas fechadas, Que tá? legal. Então nós fazemos um trabalho bem bacana na região de Maringá e todo o Paraná e fora dele também, Que tá? massa. Então, eu iniciei minha carreira de vendedor praticamente ali em 2018, tá? Foi quando logo eu iniciei meu primeiro trabalho, que foi na Ambev, uma empresa bem conceituada do ramo de bebidas, né? E aí depois entrei como menor aprendiz em uma transportadora também. E depois ali nós iniciamos um processo bem bacana na logística e surgiu a vontade de vendas no sangue. Que legal, cara. Então, realmente é algo que nos cativa, que nos traz ali eh, a ser desafiados diariamente, né? Porque venda é um desafio constante, todos os dias, é um pouquinho por dia, né? Com certeza. Então, hoje nós trabalhamos praticamente sozinho dentro da unidade de Maringá, tá, Samuel? E graças a Deus, Deus tem nos honrado ali com muitas vendas, né? Mesmo o mercado sendo oscilante hoje, nós buscamos vários clientes dentro de outros segmentos também, mas a nossa especialidade hoje é o ramo da placa solar, tá? Fotovoltaico. É o ramo fotovoltaico, que tem crescido, mas ao mesmo tempo também tem oscilado baixas. Mas a gente entende que depende muito da economia do nosso Brasil, né? Uhum. Uhum. Então, hoje nós atuamos ali, a nossa empresa, ela fatura mês sim, mês não, em torno de 2, 1 milhão, né? Já chegamos a faturar 3 milhões, até mais um pouquinho. Então, nós trazemos ali, só consta eu como vendedor externo, tá? Já tivemos outro, mas não deu certo. Uhum. E temos ali um time interno, mas esse time ele fica mais na frente de motorista, ele cuida mais da parte com o cliente final, Suporte, atendimento, né? Mais suporte suporte. pós-venda, e me dá um suporte interno também, tá? Uhum. Uhum. Então, assim, hoje o Thiago, ele atua, né, em solo como vendedor único da transportadora. Já até tivemos algumas conversas juntamente com a diretoria da empresa em ter outros vendedores, mas a gente entende que hoje um bom vendedor é difícil de encontrar, tá? Isso. Então, Samuel, vamos iniciar esse Vamos, podcast aí, vamos sim. vamos Ó, aos cê- trabalhos, né? pois é, você já sentiu a pressão aí, né, tripulante? O tanto de coisa. E eu vou falar, a gente desenvolveu um negócio aqui, ó. Várias perguntas para nós colocar o Thiago contra a parede aqui, hein? Brincadeira. Ah, Mas nós vamos fazer isso só depois da vinheta. mas é legal, cara. É um podcast. Maravilha, maravilha.
Gente, nós estamos aqui com o nosso amigo Tiago e eu já quero iniciar aqui esse processo de contextualização, né? Fazendo a primeira pergunta para o Tiago, né? Ô tripulante, deixa o seu comentário aí para saber se tem feito já sentido para você, né? Ou quais são as suas dúvidas, que depois a gente vai estar respondendo você aí, com certeza, tá bom? Tiago, por que tantos empreendedores hoje têm dificuldade em vender de forma consistente quando não consta uma equipe de vendas? Samuel, essa pergunta é interessante porque hoje nós vemos grandes empresas aí, tá, de nomes. Eu costumo dizer que hoje, no ramo que eu atuo, a gente percebe que tem empresas que têm várias unidades, mas não faturam o que nós faturamos hoje, tá? Uhum. Grandes empresas mesmo que está há 30 anos no mercado e não faturam o que nós faturamos. O que que eu trago comigo, tá, Samuel? Processo. Vamos começar por aí. Empresas precisam ter processos. Vendedores precisam ter processos, tá? Isso daí traz um grande diferencial de um vendedor. Um vendedor sem processo é um vendedor que vive no improviso, tá? Um vendedor que vive no improviso é aquele vendedor que ele sai para a rua e ele simplesmente vai improvisar. Ele não tem um caminho traçado, ele não tem uma meta de cliente traçada no dia. Ele sai simplesmente na loucura, procurando aonde dá, eu vou bater palma, vou estralar o dedo vou me apresentar para aquele cliente. E você tocou numa ferida, isso é uma ferida mesmo. Exatamente. Então, por exemplo, ontem mesmo eu saí para a rua, fui em 3 clientes, coisa de 1 hora mais ou menos. E aí, na hora que eu saí, eu falei assim, ó, eu vou atender esses clientes, eu já sabia quais clientes eram, né? Claro que durante a visita comercial, se nós entendermos que o vendedor precisa ter visão, Sim. né? Chegar num cliente, ele vê que tem um vizinho dele, que tem uma estrutura potencial que pode trazer mais carga, ele também vai bater palma lá. Mas eu já saí com o quê? Com um processo traçado. Eu não saí no improviso. Eu já saí dali consciente que eu estaria indo atender aquele cliente e eu faria contato com ele de qualquer forma, não importasse qual era a forma, né? Então, hoje, respondendo a sua pergunta, muitos precisam ter processos, processos que vão validar o seu crescimento na venda, porque através de processo ele traz resultado para nós, tá, Samuel? Entendi. Então, hoje, o Thiago, ele tem um processo diário, é constante, é todos os dias, é um processo de cada vez. Então, hoje as empresas que não crescem em venda é porque não tem processo. Processo não é só usar um CRM, um Power BI, não é só buscar expansão dentro do mercado digital, que é muito bom por sinal. Sim. Mas hoje um vendedor ele precisa ter um processo, ele precisa ter aquele cuidado de falar com o cliente, ele precisa saber como chegar, como abordar o cliente. Então, assim, uma equipe de vendas hoje, conheci empresas, eu trabalhei em empresas que tinham mais de 5 vendedores, mas só que esses vendedores eles já tinham uma carteira que a empresa tinha adotado como herança, né, de outras vendedores que passaram por ali. Uhum. Então eles se sentiam acomodados. Então quando você tira o vendedor da zona de conforto, Samuel, você mexe na ferida dele, Uhum. né? Ô, Thiago, abrindo um parênteses nisso aí, esse é o propósito, né? Como fazer, né? Dentro desse escopo do nosso podcast. Você está falando muito de processo comercial. E eu vou falar agora por mim, tá? Uhum. Porque eu estou iniciando, até você está me ajudando aqui nessa parte. A maior dificuldade é de entender como organizar esse, vamos dizer assim, criar, dar vida nesse primeiro processo. Tá. Por exemplo, para mim que não tenho isso, né? E daí aqueles insights que você já me deu, ó, tem que criar uma apresentação, tem que fazer isso, a carta de vendas, tem que Uhum. fazer toda essa questão. Isso até eu descobri que por você eu não tinha noção nenhuma pensar dessa forma, assim, sair um pouco dessa caixa que a gente entende que é aquilo que você bem pontuou. Que às vezes a gente, tipo assim, molha a ponta do dedo, joga pra cima para ver que direção que tá o vento e a gente vai saindo, Certo. né? Como pensar é, no processo de uma forma para aquele pequeno empresário. Não precisa ser tão, vamos dizer assim, pode ser um pouco mais simples, mas que ele consiga de alguma forma já Tá. aplicar isso. Pra mim, Samuel, o que que eu gosto de iniciar, né? Primeiramente, tem que entender o modelo de negócio dele, tá? Uhum, Tem que entender o ramo de aplicação dele dentro do mercado hoje, né? No legal. mercado comercial. Então, ali ele vai traçar. O cara trabalha com peças. Então, o público-alvo vai ser o quê? Vender peças para pessoa física, sei lá, peças de moto. Então, o que que ele tem que fazer? Ele tem que criar
algo que atrai realmente aquele público, né? Uhum. Primeiramente, o que eu faria, tá, Samuel? Se eu trabalhasse num Sim. segmento desse, primeiramente, eu criaria, claro, uma unidade bem bacana, né? Aonde constam, estudaria o mercado primeiramente, hoje no mercado de peças automotivo. O que Uhum. mais gasta num carro, numa moto, é pneu, óleo, mecânica. Se o cara cuida, ele consegue manter um automóvel por longo tempo, né? Uhum. Mas então, assim, o bom atendimento, isso conta muito, claro, aquele bom atendimento, aquele cumprimento diário que o cliente vai estar lá, né? Então, assim, é trazer realmente para ele inovação, é mostrar o seu diferencial. Ó, eu tenho um pneu aqui, vamos te dar um exemplo. Eu tenho um Uhum. pneu Uhum. aqui, esse pneu aqui você pode rodar tantos quilômetros. Então, o vendedor tem que saber o que ele está vendendo. Não é simplesmente, esse pneu aqui é bom, porque é Pirelli. Não, mas quantos km ele roda? Ele tem que trazer isso para o Tem que ter cliente. essa. Ele derrapa muito fácil numa pista molhada? O vendedor ele tem que saber Tem que disso, saber. porque ele está vendendo um produto que está dentro da loja dele. Então, hoje, quando a gente fala em vendas, eu tenho que entender não só como vender, mas o que eu estou vendendo. Entendi. Então, pode ser pequeno, médio, grande empresário. Ele tem que primeiramente entender. Por isso que eu falo de processo. Por Uhum. isso que eu falo de entendimento, de cautela no conhecimento do seu produto, né? Então, ele tem que miuçar realmente o seu produto. Venda não é só você chegar e vender, porque vender a gente nasceu como vendedor. Todo mundo é vendedor. Mas o vendedor bom é aquele que entende o que está vendendo. Legal. Eu costumo dizer que ele não é só um resolvedor de problemas, mas ele traz soluções para o problema. Porque Uhum. muitas vezes a gente foca somente no problema, mas e a solução? A gente passa dias e dias focando no problema, o problema é esse, tá? Mas e a solução para esse problema? Então, o que eu posso trazer para um pequeno empresário hoje é isso: é montar ali o seu processo, entender o mercado que você está atuando, tá? Buscar realmente estudar sobre o seu mercado e trazer o diferencial. O diferencial não é só um produto, é saber o que aquele produto vai trazer de benefício hoje pro público, né? Para o público. E é legal isso aí que você está falando, porque assim, tratando, né, tratando dessa questão de conhecimento, né? Uhum, Às vezes hoje o tripulante que está assistindo a gente, ele não tem de fato ali uma equipe, não tem ainda a condição vamos dizer, de contratar uma pessoa para fazer essa parte comercial. Só que é importante. Eu vou acreditar e acredito perfeitamente nisso. Hoje, para você treinar uma pessoa dentro do que você faz, é muito mais simples, porque é você mesmo que faz ali todo esse processo, né? Então, esse conhecimento que você está falando, ele vai ser fundamental, tripulante, para você poder direcionar depois uma pessoa. E o fato de você saber o começo, o meio e o fim daquilo, você já é a estrutura de um processo. Podemos dizer um processo simples, né? Comercial, né? isso. Eu costumo dizer assim que não é só simplesmente talento que a pessoa precisa ter, ela precisa ter métodos de como chegar ao resultado, de como alcançar o público. Então, ela tem que ter método, né? O talento a gente descobre com o tempo, Uhum. porque muitas das vezes a pessoa ela trabalha no segmento, mas ela não tem talento para aquilo. Mas ela usa métodos que chega, alcança aquele resultado que ela quer, né? Então, assim, o talento não é suficiente na área de vendas. Precisa ter métodos, precisa ter constância, precisa ser constante todos os dias. É um trabalho realmente diário, não é um trabalho que você vai. É um planejamento. Você Uhum. inicia a sua semana, você planeja a sua semana, você utiliza o seu método, você aplica ele para que realmente a sua venda aconteça, né? Hoje eu quero vender para 3 clientes, mas você montou um roteiro de como você vai abordar, de como você vai chegar, de quais clientes Ó, você que vai, interessante de isso aí. quais clientes você vai abordar, qual segmento você vai abordar, né? Hoje, falando na tecnologia, você pode abordar vários segmentos, né? Hum. Hoje, o Samuel Fogaça, o segmento dele trabalha com o pessoal de gás, mas tem vários outros segmentos. Tem alimentício, tem peças, pode trabalhar com grandes e pequenas empresas, seja ela do fertilizante, seja ela com transporte, seja ela com transporte aéreo, rodoviário, porque o seu mundo tecnológico ele alcança esses segmentos também. Uhum. Então, assim, a gente precisa realmente traçar no início da semana e no final da semana, se planejar o que você vai buscar para a próxima semana, né? Qual o público que você vai alcançar? Então, assim, Legal. não é simplesmente você ser talentoso, mas você precisa ter métodos para isso. Muitas das vezes você não é talentoso, você é talentoso, mas não tem métodos. Métodos que façam você alcançar resultados grandes. Hum. Então, hoje o que eu percebo em muitas empresas que eu já passei
que as empresas não têm método. Eu trabalhei numa empresa durante 8 anos, não vou falar o nome, né, por Uhum. questão de ética, mas quando eu iniciei no segmento de carga fechada, essa empresa não faturava nada, tá? E até quando eu falava com as unidades, né? O que que eu pensei? Eu falei, cara, tem 75 unidades. Cada unidade tem 2 a 3 vendedores. Meu amigo, então eu tenho, cara, quase 200 vendedores para vender carga. Então o que que eu vou fazer? Vou criar um método que eu traga esse vendedor para perto de mim, vou fazer um bom atendimento, eu vou tentar prestar o melhor serviço para eles e vou fazer o diferencial. Samuel, sem brincadeira, dentro de um ano a empresa faturava 300 mil, ela passou a faturar 1,5 milhão. Caraca. E aí os vendedores, Isso o valor mensal, né? mensal, Uhum. isso só um segmento da empresa, tá? Caraca. Os vendedores falaram assim, cara, nunca ninguém fez isso. Não, a carga fechada não era bem vista. De repente surgiu outro segmento do agronegócio dentro dessa empresa e dentro de poucos anos passou a faturar 6 milhões mensais. A Cara. minha regional que eu cuidava, eu só tinha, cara, depois de 2 anos eu passei a ter um assistente, que ele só me ajudava na emissão de notas. Então, o Thiago, ele vendia, ele emitia conhecimento, ele contratava caminhão. Ah, Thiago, mas não ficava sobrecarregado? Cara, ficava, mas eu entendia que era necessário eu fazer isso naquele primeiro momento para que o negócio Aprendizado, né? fluísse. Depois eu comecei a distribuir funções, a delegar funções e o negócio fluiu. Então, de 300 mil, a empresa está faturando 6. Só na minha regional, eu estava Cara. faturando 3. Caramba. Então, assim, era muito. E na época eu era o vendedor que mais ganhava. Então, assim, eu nunca passava um mês sem ganhar um salário muito bom. Olha aí que legal. E você já. Sim, sim. E você já respondeu a nossa próxima pergunta, que é possível vender bem sem equipe de vendas? Com certeza. Tendo Certeza. método, Com certeza, só tendo tem método. método. Cara, igual eu te falei, você pode ter uma equipe de 10 pessoas. Mas se você não tiver metas, processos alinhados, se você não todos os dias você traçar uma meta de cliente, você traçar como abordar aquele cliente, você fazer um bom atendimento. Porque assim, hoje quando a gente faz uma visita, em qualquer segmento, ó, Uhum. você vai no cliente, você, cara, preciso falar com o encarregado, com o gerente da logística, com o gerente do segmento que você trabalha. Ah, cara, é só através de e-mail. Mas você vai mandar um e-mail e vai esperar acontecer? Não. Cara, ontem, igual eu tava te falando, eu saí de uma empresa e eu não podia entrar na empresa. Falei, cara, quem que é o responsável? O rapaz me passou um nome, que não era o rapaz responsável. Cara, eu entrei na internet, fucei no Instagram da empresa, achei o responsável e mandei uma carta de apresentação para ele. Aí o cara já marcou a visita para a próxima semana. Olha aí. Você imagina se eu espero simplesmente um e-mail que eu vou enviar pro cara. Você entendeu? Aí nisso daí eu já fui para outro cliente, cheguei lá, apertei o interfone e falei, cara, eu preciso falar com o responsável da logística. Ah, mas, cara, mas é aqui, cara, tempo, pode ficar tranquilo. Não vou ocupar nem 5 minutos. Ali eu rapidamente, eu já estava com tudo planejado na cabeça, fiz uma apresentação rápida para ele, ele num portão e eu do outro lado. Aí nisso daí, eu sou bem esperto, já peguei o nome da empresa, aí eu vi que ele estava com o crachá, já olhei o nome dele, já pesquisei no LinkedIn e chamei ele. Já consegui uma outra visita Olha aí. presencial. Então, Que assim, coisa. é ter a visão do negócio, realmente é meta. Então, você já tem que sair da sua casa com metas traçadas. E ó, é engraçado isso aí, porque o que que muda no mindset do empreendedor, né? Quando ele assume esse papel? Eu acredito que ele começa, de fato, a se tornar uma pessoa até mais criativa, né? Levando em consideração isso aí que você está falando, que já, se você não percebeu, ô tripulante, olha que insight valioso, né? Que ele deu, né? Não tem como olhar para o céu, e esperar ou olhar o tempo de chuva e falar, não, vai chover, não vou fazer hoje, né? A E isso gente, é até bíblico, né? gente, se a gente não esperar cair do céu, não vai cair, não. Não vai Então, cair. assim, quando nós iniciamos, só para poder completar essa parte aí, quando nós Aham. iniciamos a empresa que nós trabalhamos hoje, eu tinha 0 clientes. Nós iniciamos do zero, tá? Aí algumas pessoas falavam assim, ah, essa empresa é isso, essa empresa é aquilo, não tem seguro, não tem caminhão. Cara, não dei bola, fomos por cima. Hoje nós somos, posso dizer que nós somos uma das transportadoras mais fortes dentro da região de Maringá, no Caramba, ramo de placa, tá? Temos empresas que nós temos 70% de todo o faturamento deles. que legal, A cara. gente só não pega mais porque fica muito, né? Aí também a gente tem que deixar a fatia do bolo para outras pessoas, né? Uhum. Então hoje, graças a Deus, enquanto muitos não estão faturando, a nossa empresa está continuando, Que está legal. faturando. Isso Então é. nós vamos olhar para o vizinho, nós vamos olhar Sim. para nossa.
Eu falo, nossa, Fernando, o que que nós vamos fazer para melhorar? Cara, todo dia, de verdade, eu sento com o diretor e falo assim, ô Matheus, o que que nós podemos fazer, cara? Que segmento? A minha cabeça não para, é um relógio, ela fica maquinando coisas para poder vender e trazer mais clientes, para Uhum. prospectar mais. Ontem mesmo eu falei, cara, você pode colocar uma equipe para fora. Mas de verdade, o cara só vai se aproveitar do dinheiro dele. É isso mesmo. Sabe por quê? O primeiro obstáculo que ele enfrentar, ele vai desanimar, ele vai desanimar. Porque hoje, os vendedores que se diz vendedores, eles são assim. Você entendeu? Eles não são. Cara, ontem também, foi um dia. Fui numa loja comprar uma geladeira pra minha avó, aí eu do lado assim, eu escutando. E eu gosto de vendo mesmo, cara. Eu fico olhando como a pessoa me atende, como ela. E eu vi a reação da moça quando estava me atendendo, mudou quando a senhora falou assim, ó. Cara, não, você é tão gostoso quando um vendedor te atende bem. E essa mulher, ela falou que a vendedora que ela foi comprar algo, ligou perguntando como ela estava. Olha só, uma simples ligação de perguntar como ela estava, a mulher elogiou ela, jogou ela lá em cima e falou assim: não, isso aí é o diferencial. Isso aí. Ela falou assim, cara, dá até gosto de comprar algo da pessoa mesmo sem você querer. Isso é o básico, né, De Tiago? repente, a mulher que estava me atendendo, só uma menina mudou o atendimento dela na hora. Eu acredito. Te juro, cara. Ela estava sendo educada, tava, mas o atendimento dela mudou. Porque ela falou assim, Tiago, se der qualquer problema na geladeira, pode receber, usa ela, depois a gente troca. E eu percebi que mudou a fala dela quando ela escutou aquilo daquela mulher. Você entendeu? Então, assim, cara, a gente tem que sair de casa realmente querendo fazer a diferença. Saber. Então não adianta você soltar 10 vendedores no ano, como eu te falei. Inicie por você, por um só. Um só vai fazer a diferença. Depois, claro que é necessário ter mais. Se a Uhum. sua empresa cresce, precisam crescer com pessoas, Com certeza. né? Precisa ter mais pessoas para que ela cresça realmente. Mas se o seu cenário hoje realmente não é daqueles tão favorável, então inicie você, faça você acontecer todos os dias. Busque um, dois, três. Segunda traça um projeto, terça traça outro, quarta traça outro. Na sexta-feira, o que que você conseguiu durante a semana? Ah, eu consegui contato só com esse. Tá, e o cliente de terça, de quarta você não conseguiu? Então vamos voltar nele. Manutenção, né? E a manutenção de cliente. E todos os meses você precisa traçar uma meta de clientes estratégicos, cliente A, cliente ouro. Cara, eu vou ter um cliente ouro por mês. Legal. Não significa que você precisa ter todo mês, mas busca para ter. Batalha. Cara, manda e-mail, liga, manda uma mensagem de bom dia, perguntando como ele tá, né? Não precisa você simplesmente só querer o que todo mundo quer. Cara, pega o problema dele para você. Vai na ferida dele, onde é seu problema? Eu quero resolver o seu problema, depois eu pegar a sua solução. Pra depois eu pegar o que você está de bom, de melhor, trazendo de melhor da sua empresa hoje. Então, muitas vezes, Muito legal. os vendedores vão só querendo só o bom do cliente. Pega o ruim também. Muitas das vezes, Samuel, o vendedor ele perde uma venda porque ele só quer vender um produto bom. Cara, mas tem um produto de segunda linha que é bom também. Ofereça para o cliente. Faça ele entender que aquilo lá também é bom, ajuda ele. Uhum. Entendeu? Então, é isso que eu penso assim, não é só vender um produto, venda todos que você tem. Seja um vendedor diferenciado, seja um Não vendedor de saia do método, cliente sem, com a mão vazia, né? A seja banana. você venda realmente. É, Assim, nada vence a rotina e a disciplina, Samuel. sim. Isso é fato. Rotina e disciplina. E engraçado isso aí, Thiago, porque tem muitos vendedores que eles acabam que sempre tem o quê? Aquela briga entre dois departamentos, né? Vendas e marketing, né? A galera Muito, fica cara. A galera fica, porque o marketing não está me mandando o suficiente, o marketing não está fazendo. Você acha que hoje, né, estratégia de marketing digital aí, né, geração de conteúdo, tráfego pago, essas coisas aí, elas ajudam ou atrapalham para quem está começando esse processo comercial? Ajuda. Ajuda? Ajuda porque ela abre caminhos. Ela vai te abrir caminhos, tá? Eu costumo dizer assim que mesmo que você tenha um bom vendedor dentro de uma empresa, o marketing digital, o tráfego pago, ele te ajuda a você ser mais aparente no mercado, Entendi. certo? Ele te ajuda porque, Samuel, você é o vendedor, Sim. mas precisa ter um marketing que vai criar um logo, que vai criar um vídeo motivacional, um vídeo falando da sua operação, um vídeo trazendo talvez a rotina da empresa, como que funciona dentro dela. E o cara do tráfego ali, ele vai estar todo momento lançando no Google, trazendo informações para o telespectador que está assistindo em alguma plataforma,
né, tecnológica que ele está ali a todo Uhum. momento. Então, assim, a sua empresa ela é bem vista. E uma empresa bem vista dentro do mundo digital, pode ter certeza, mesmo que tenha um vendedor ruim, o cara vai entrar em contato, Vai. entendeu? Isso é só é só Só o o básico, aham, tá? aham. Mas depois depende do vendedor, depende da sua equipe que você tem operacional, depende de como você vai tratar o cliente depois, depende de vários N fatores no decorrer da venda, do início da venda até o final da venda e o pós-venda. Então você tem que ser aquele cara que faz o diferencial dentro, né? Então realmente o marketing é E tudo, cara. engraçado isso aí, porque tem muito. Pelo fato da gente ter muito conteúdo na internet hoje, tratando de várias frentes do marketing digital. Sim. Ô, Thiago, fica à vontade, tá? Se quiser comer. Não, fique em paz. O que que acontece? As pessoas acham que é o marketing digital que vende, não tem nada a ver Né? isso, cara. O marketing digital, principalmente da forma que você está falando, ele vai atrair, ele vai apresentar você para mais pessoas, Correto. né? E aí, a partir do método que você está nos ensinando aqui hoje, o vendedor com método de vendas, ele vai conseguir aí, de fato, dar sequência nessa venda e fazer esse negócio acontecer. Tripulante, já vale o seu like aí nesse vídeo, né? Compartilhar para os seus outros amigos que também são tripulantes, que estamos junto nessa peleja aí diária, né, do empreendedorismo, né? Às vezes você é aquele profissional autônomo que está sozinho ainda, que você é o cara do marketing, você é o cara das vendas, você é o diretor da empresa, você é o, vamos dizer assim, o Severino, é o que faz tudo, né? Ou às vezes você é apenas já está saindo um pouco da operação, já tem pessoas te ajudando, já em toda essa questão. Isso aqui é importantíssimo, porque, como o Thiago disse, tem empresas que têm várias unidades, vários vendedores e não tem esse entendimento de que precisa de uma metodologia, que precisa de um processo bem estruturado para poder avançar. E uma das coisas, até aprendendo já com você, a gente só precisa começar, né, Thiago? Só iniciar, Simão. É isso Não- aí. remangar a camiseta, passar um perobão na cara e ir para cima. É legal, eu posso te dar um exemplo claro, Samu, no mundo do empreendedorismo de imóveis, tá? Eu sempre fico, igual eu falei pra você, eu sou um cara que eu fico fuçando para me ver como que os vendedores atuam hoje. Às vezes, por exemplo, os vendedores de empreendimentos, né? De prédios. Eu mando uma mensagem pro cara me passando que eu quero comprar um apartamento, eu quero saber como que ele me atende. Cara, esse dia um cara me atendeu super bem. E aí no final eu falei pra ele que eu só tava querendo ver formas e eu iria marcar um papo. E esse cara ele me levou a ir lá um dia conhecer ele só do atendimento dele. Cara, Um dos atendimentos dele ele falou assim pra mim assim, quando eu parei de responder, Thiago, eu fiz alguma coisa talvez, alguma palavra, alguma forma que eu tratei você, foi ruim, cara, porque você não tá me respondendo, me fala aí que vamos mudar, vamos me ajuda aí. Então assim, você vê que realmente todos os dias ele mandava mensagem, a disciplina. Tá? Aí, de repente, uma palavra dele, método. Você entendeu? E a rotina. Mudou automaticamente um cara que só estava tentando entender como o vendedor de prédio fazia, de apartamento fazia, para mim poder visitar. Então, o cara me levou a ir fazer uma visita. Então, você vê, um único vendedor. E, cara, tinha sempre cadeira. Tinha uns 8 da mesma empresa me chamando. Só me mandava, oi, tudo bem? Eu sou fulano de tal. e Esse isso é o cara mais fez um a comum mais, hoje, ele né, fez um cara? a mais, ele perguntou várias coisas, ele estava disposto a fechar, cara. Cara, pra você ter uma ideia, ele estava disposto até. Eu falei pra ele, cara, mas eu preciso fazer uma parte, era uma parte contábil. Não, cara, mas eu passo pro meu contador aqui da empresa, ele não te cobra nada. Mas, pai, o cara era ninja, rapaz. O cara era bom. Ele tinha as ferramentas, sabia. O cara queria fechar. Você foi tentar entender e saiu Meu Deus comprando. do céu, o cara foi assim, ao extremo de já me deu várias opções, porque você vê que o vendedor é diferenciado. Que legal. Então, uma empresa dessa, de verdade, um cara desse aí vende 10 empreendimentos, cara, enquanto um tá tentando vender só um. Exato. Você entendeu? Então, assim, realmente é fazer o a mais todo dia, é rotina, é E assim, disciplina. você tocou num assunto muito legal, porque isso aí é uma, vamos dizer assim, essa experiência que você teve humana, ela
ela é muito, vamos dizer assim, para o vendedor hoje ela é muito importante, né? E hoje, com o avanço de inteligência artificial generativa, né, você acha que hoje automações para fazer esse processo aí, né, para gerar novos gerar e nutrir, né? Porque ele vai fazer todo esse processo de atendimento, de qualificação, às vezes, e toda Sim. essa questão. Você acha que hoje essas automações elas dariam conta de atingir essa expectativa aí? Samuel, não. Mesmo que eu acredito muito nessas automações, eu não acredito assim ao ponto de vencer isso. Por quê? Hoje ninguém vence um tete a tete. Hoje ninguém vence uma ligação. Hoje ninguém vence um follow-up, um ativo. Todo dia você fazer um ativo com o cliente. Hoje ninguém vai vencer o cliente o boca a boca. Ninguém vence isso. Pode criar sistema, tecnologia, mas ninguém vence. Isso aqui que a gente está tendo. Sabe por quê? Quando iniciou a pandemia, muitas empresas, 99% das empresas adotaram o método de reuniões online. Show de bola, foi uma forma de você não parar de vender, de você não Uhum, parar de trabalhar. uhum. Mas, cara, de verdade, quando terminou a pandemia, todo mundo queria se ver, visitar as empresas, fazer o tete a tete, ver como que estava a operação, se o negócio dela estava gerando resultado, se realmente os processos dela estavam bem alinhados com o da empresa. Então, assim, ninguém vence, cara. Pode ter, mas aquele robozinho que tá lá atrás, ele te ajuda, Sim. mas ninguém vence o tete a tete, o E entendimento. assim, como um conselho, né? Você acha que para esse tripulante que está iniciando agora, né, todo esse processo, você acha que é importante para ele investir numa inteligência artificial? Porque assim, vou dar um exemplo de mim aqui. Hoje eu ainda estou na operação. Então eu faço esse trabalho comercial e ainda estou na operação. Na minha cabeça, uma automação facilitaria, vamos dizer assim, meio caminho disso, né? Você acha que mesmo tendo essa divisão do meu espaço aqui, né, Certo. tanto operacional quanto de vendas, você acha que é importante ainda eu fazer todo esse processo comercial de início? Mesmo você tendo, Samuel, Meus você tempos. tendo todo esse processo tecnológico, digital, é importante, porque assim, igual eu te falei, nada vence o contato, Uhum. nada vence. Você pode ter contato, você pode ter vários, mas nada vence um contato, porque a empresa que está te contratando, ela quer saber quem é o Samuel Fogaça. Ela não quer saber só que um robô que está atrás. Uhum. É um processo. Ela quer conhecer o Samuel. Sim. Ela quer saber se o Samuel realmente é verdadeiro, se o Samuel realmente está disposto a ajudar a empresa dela a crescer. Isso te ajuda muito, Samuel. Sua parte digital, tecnológica, claro, com certeza. O marketing, tráfego pago, com certeza, vai te ajudar. Mas, de verdade, o que vai alavancar seu negócio é o Samuel estando no dia a dia. Legal. É o Samuel fazendo aquilo que só o Samuel sabe fazer. Entendeu? Que é o Não tem conversão. como, não tem Então, o como, que né? vai nutrir a sua operação é isso. O que Não vai tem como trazer fugir. retornos favoráveis para o seu negócio é isso, é o Samuel. Uhum. Infelizmente, cara. Não, assim, pode ser que um dia, daqui, sei lá, 10, 20, 30 anos, pode ser que sim. O mundo vire um mundo tecnológico 100%, mas, cara, de verdade, nada substitui, cara. Nada, vai ter que ter alguém por trás. De qualquer forma, né? Vai ter que ter. Infelizmente, não tem o que fazer. Então, a resposta que ele me perguntou é essa. Eu, Legal. eu acho bacana, mas você precisa estar ali no dia a dia também. Tem um momento, né? Tem É, um momento. exatamente. Ô Tiago, a importância, que nem a gente tratou de um assunto legal aqui, que é de, Uhum, de nutrição de cliente, né? Manutenção uhum. dele, né? Porque isso é o que mais acontece mesmo dentro das empresas. Às vezes o vendedor está tão focado em trazer, Esquece, só que esquece que teve outros que ele já conquistou, com né? certeza. Porque se a partir do momento que o cliente deu a oportunidade dele apresentar, no meu entendimento, já é uma forma de conquista do cliente. E ali ele tem que, vamos dizer assim, sambar para Hum, poder conseguir fazer isso acontecer, né? Hoje, ferramentas como CRM, o uso de planilhas para fazer essa gestão do cliente, você acha isso relevante hoje para quem está começando? Sim, Ou pelo WhatsApp ali já, não. já é o suficiente? É importante ter. CRM, planilha, são processos, né? Uhum, São métodos que ele vai utilizar. Até porque, Samuel, hoje, independente se o cliente, se o seu negócio é pequeno ou não, mas você tem que pensar que você vai atender também grandes empresas. uhum. Independente, seu negócio pode ser uma porta, não tem problema. Mas o céu é o limite.
certo? Então você tem que pensar, eu vou atender desde um cliente pequeno até um cliente grande. Então, esse cliente grande vai precisar de processos seus, vai precisar de CRM, de Power BI, vai precisar de documentos voltado à planilha, vai precisar de relatórios diários, certo? Então, assim, independente se você é pequeno, você precisa ter. Tá? Uhum. Então, quando você fala do assunto assim, você trouxe um cliente, você vai esquecer dele, porque você tem que ir atrás de outro. Não, você tem que trazer a manutenção diária daquele cliente. Seja, cara, a cada 2 a 3 dias ou a cada 15 dias, você Não precisa pode deixar perguntar. de ir atrás de outros, Exato, né? Eu expressei exatamente. errado mesmo. Você precisa tá ali junto com aquele cliente, mostrar para ele que você realmente está ali perto dele para poder ajudar e facilitar a vida dele, né? Uhum. Eu tenho um cliente que ele fala assim, cara, você tá bom para mim quando eu não escutar falar de você. Ele fala desse jeito pra mim. Daí eu falo, não, ô, meu querido, mas daí você, como assim? Não, mas é porque daí se eu não tô escutando, é sinal que tá rodando. Daí eu falei, não, né, o nome dele é Márcio. Fala, não, Márcio, mas eu vou vir aqui a cada 15 dias, cara. Não, você vem, Thiago, e a cada vez que eu vou, eu perguntei, aí, Márcio, como é que tá o meu processo? Tá bom? Tá tudo rodando certinho, a logística, teve problema financeiro? Cara, eu pergunto até coisa que não é do meu segmento, pra mim poder ajudar ele, sabe? Uhum. Não é que o Thiago quer estar à frente de tudo. Não, eu quero saber aonde está o Quer problema entender a dele. necessidade, Você né? entendeu? Se ele tá falando que tá redondo, não tá tendo reclamação, aí depois de tudo isso, eu falo, opa, agora é a oportunidade de eu entrar em algum estado que eu não tô. Eu falo, cara, e aí, que vamos abrir aquele estado? Aí nisso daí, cara, aquele cara ele me proporciona mais confiança, né? Na verdade, eu proporciono mais Mais confiança para confiança. ele. Aí ele me abre oportunidades para outros estados de atendimento no meu segmento, né? Ou no meu modelo de negócio. Ele me abre mais oportunidades para tentar entender a operação dele, para tentar ajudar mais. E nisso daí eu crio não só um contato de comercial, mas eu crio um vínculo com ele, né? Eu não sou apenas um Demais. vendedor, eu sou aquele cara que tô ali para resolver o que ele Você precisa. não está sendo só interesseiro, né? Você está Exato. sendo Aí interessante eu, mesmo. eu não estou preocupado só com o problema dele, mas eu vou trazer a solução para o problema dele. Uhum. Muitas das vezes você tem que trazer a solução. Às vezes não existe um problema, mas se você talvez pensar, ó, isso aqui pode ser que dê um problema, mas eu vou trazer a solução para ele, Sim, cara. Você entendeu? Então, assim, você tem que ser parceiro realmente do seu sim, cliente, sim. né? Então, Legal, é isso, Sandro. legal, legal. Gente, se você ainda não pegou uns insights, e esse último aqui, ó, foi um insight valioso. Eu garanto que se você começar a aplicar isso aqui que o Thiago está trazendo, eu tenho a certeza que as coisas vão começar, né, a mudar completamente aí na sua empresa e você vai começar aí a colocar mais dinheiro no bolso. E, gente, esse episódio aqui, ele está sendo patrocinado pela empresa Emplacador. O Emplacador ele é um sistema de gestão, né? O Tiago acabou de falar aqui sobre CRM, então o Emplacador também não só tem o CRM, mas tem vários outras ferramentas ali que é necessário para o seu dia a dia e que ao decorrer dos episódios aí a gente vai estar tratando de uma dessas ferramentas. E dentro do Emplacador você não só consegue controlar toda essa estrutura do cliente, mas você também pode anexar arquivos, você também pode cadastrar quantos endereços for necessário, gerar link para assinatura de documentos digitalmente. Olha só o tanto de benefícios que tem ali. Então vale a pena conferir. O link do emplacador está aqui debaixo na descrição desse vídeo e vale a pena dar uma olhada lá. A gente tem parcelas que cabem no seu bolso, mesmo você que está começando. Então vale a pena você ir lá dar uma conferida. Fechou? Ô, Tiago, a gente acabou já de entender, dentro desse escopo aqui, a gente conseguiu avançar bastante dentro do roteiro aqui, que Certo. você já falou sobre rotina, disciplina, Sim. a metodologia, né? O que que nós podemos dizer aqui sobre erros mais comuns hoje, né? Um exemplo, depender só do boca a boca, isso você considera um erro, depender só do boca a boca, né? É, eu vou falar aqui para a gente ir discorrendo, né? Não registrar os contatos nem acompanhar, né? Você considera isso um erro muito grave? Embora que você já deu um spoiler aqui, né? Mas a gente pode tratar um pouquinho mais disso, né? Confundir fazer marketing com ter vendas garantidas, né? Então, assim, esses erros comuns, né? Se a pessoa ela vamos dizer assim, ela fala assim, ó, vou descartar tudo que a gente está ouvindo aqui nesse podcast, e fala assim, eu vou continuar pensando dessa forma.
que você pode dizer para essa pessoa sobre isso? Ô Samuel, essa pergunta é bem interessante e faz a gente realmente pensar, né? Vamos começar pelo marketing, né? Pensar que o marketing sozinho ele gera vendas. Não, ele só é simplesmente uma ferramenta que vai te trazer mais vendas, tá? Uhum. O boca a boca sozinho também não vai gerar vendas. Se você realmente, eu torno a dizer, se você realmente não tem um processo, você não tem uma rotina. A rotina qual é, cara? É mandar aquela mensaginha todos os dias, é mandar aquele e-mail, é agradecer talvez aquela pequena demanda que o cara comprou, que o cara adquiriu, que o cara transportou com você, porque tem muitos segmentos que vão nos escutar, eu tenho certeza disso. Uhum. Então, assim, é realmente fazer aquele a mais, Legal. né? O boca a boca sozinho não gera venda. O marketing sozinho não gera venda, não gera resultado. Então, é por isso que realmente você precisa ter sempre aquele diferencial, seja uma mensagem, seja um e-mail, seja um banner explicativo, né? E talvez você fazer aquele diferencial com um colega também do mesmo segmento, que aquele colega ele vai falar bem de você para aquele outro colega, Legal. né? Talvez você resolveu um problema para um colega que de um segmento que ele fala, cara, o Samuel resolveu um problema meu. Então ele vai te abrir portas para que o outro também, mas vale a pena investir no Samuel, né? Então hoje, Samuel, é só o boca a boca, o digital não faz sucesso, cara. Precisa ter outras linhas aí, igual eu sempre falo, precisa ter aí aquela mensagem diária, né? Aquele cuidado semanal, aquele a mais que você realmente precisa trazer para o cliente, aquele conforto. Você precisa trazer um conforto para o cliente, Thiago. Ele Uhum. precisa entender que você está ali para poder ajudar ele, né? Isso é Para muito legal. poder, não, você só não quer simplesmente o faturamento. Você quer realmente ajudar, você vai fazer parte da história da empresa dele. Muito legal. Então, a partir do momento que você mostra isso, hoje o meu método que eu uso é isso, é mostrar isso para o cliente, que eu Uhum. quero fazer parte do crescimento dele, que eu quero crescer junto, que eu quero iniciar com ele, quero finalizar com ele, Uhum. né? Então é isso. Hoje o Legal. marketing ajuda muito, boca a boca ajuda muito, mas você precisa ter os seus processos ali diários. Tem que fazer Tem que acontecer, fazer né? acontecer. Então, nós vamos agora para um bloco desse podcast que é ações rápidas para você começar a colocar em prática agora, né? Então, assim, a partir desse momento que você está assistindo, embora as que já o Thiago trouxe aqui muitos insights valiosos, que eu tenho certeza que você já fez a sua anotação aí, você já. E um dos principais aqui que a gente pode ter aprendido aqui é a mudança de mentalidade, né? Não é simplesmente mudança de mentalidade, disciplina, processo, método. Então, assim, a gente aprendeu muitas coisas legais aqui. E nesse bloco, Thiago, eu gostaria muito legal da gente poder criar aqui um checklist com 3 passos que você aconselharia esse tripulante, que talvez ele pode ser um micro, ou ele pode ser um pequeno empresário, ou pode ser aquela pessoa que está pensando em iniciar o próprio negócio dela agora, pode ser aquele que já é médio empresário, né? Já tem um Certo. faturamento alto. Quais seriam esses 3 passos hoje que você, eu vou iniciar agora o meu processo comercial. Quais seriam esses 3 passos que você poderia aconselhar para ele começar a praticar Tá. agora? Isso é legal, tá, Samuel? Essa pergunta é muito importante e o cara que está iniciando hoje, o empreendedor, o empresário que vai iniciar, 3 passos rápidos. O primeiro dele, Uhum. tá? É escolher um canal principal de prospecção. Legal. Isso aí é o primeiro passo. Ele precisa escolher um canal principal. Seja ele um WhatsApp, seja ele um Instagram, seja ele um tráfego pago, seja ele a mídia. Uhum. Assim, essa é aonde a gente, seja ele um telefone, uma ligação. Então, ele Legal. precisa ter esse canal principal de prospecção. Uhum. Precisa iniciar por aí. Ele tem que saber por onde ele vai fazer a prospecção dele, ativa, né? Então, o segundo passo, eu tô lendo aqui, Samuel, Não, não, fechou, fechou. tá? É criar uma rotina de contatos semanais. Então ele tem que ter uma rotina de contato. Ele tem que saber para quem ele vai ligar, qual segmento abordar, aonde ele vai. Ele realmente vai fazer. Ah, cara, hoje eu vou abordar o segmento de alimentício essa semana. Só vou bater no segmento alimentício. Hoje eu vou abordar o segmento de manutenção de calha. Hoje eu vou abordar o segmento de, sei lá, de fertilizante, vamos falar assim. Hoje eu vou abordar o segmento de pneus, transporte de pneus. Então ele precisa ter uma agenda semanal do que ele vai abordar. Quais clientes ele vai abordar, quais segmentos ele vai abordar, né? Legal. Isso tem que ser semanal, tá?
Todos os dias. E o terceiro passo é automatização, né? São tarefas simples, que é aquela questão de mensagens diária. É algo simples, é disparar uma mensagem para o cliente de bom dia, é disparar um banner lembrando ele vou falar de transportadora, que a transportadora existe, que a Ebenezer existe. Uhum. Cara, todos os dias, independente se é um cliente que te responde ou não, manda. Você tem que automatizar isso, Legal. né? Então, os Legal. 3 passos é esse, né? Relembrando, escolher um canal principal de prospecção, tá? Criar uma rotina semanal de contatos e automatizar tarefas simples, que é o Legal. simples que faz resultado, Samuel. Legal. Não é algo grande que vai fazer, é o simples, cara. É o simples e constante. Isso aí que vai trazer resultado para dentro da sua empresa hoje, para Legal. dentro do seu negócio. Legal demais. Tripulante, nós está chegando no final desse podcast. Poxa vida, né? Tá acabando, cara. Acabando, Samuel. Quanto assunto, né? Quanto assunto que a gente trouxe aqui, muito legal. E vamos gerar uma conclusão, né, aqui. Então, nós aprendemos aqui sobre método. O Thiago falou muito sobre isso aqui, processo, ter um método. Vamos dizer assim, se reinventar, né? Se A reinventar todos mudança os de dias. mentalidade ali que Vendas você é isso. trouxe. É todos os dias, cara. Você precisa se reinventar. E porque o seu concorrente, ele tá um leão, ele tá babando querendo pegar seu concorrente. Você precisa ter o diferencial. Né? Igual eu sempre falo, Samuel, seja em processo, seja em sistema, seja em pessoas, seja em atendimento, você precisa ter um diferencial, você precisa ter uma carta na manga. Legal, legal. Tiago, agora eu gostaria que você olhasse ali para a câmera e se você pudesse hoje dar uma dica só, aquela que seria infalível, né, para esse tripulante que está nos assistindo, né? Sempre para ele começar a vender agora, começar a mudar a rotina dele, Certo. de mudar a vida dele com vendas, né? Sem depender de equipe. Qual que seria essa dica que você poderia dar para ele, né? Samuel, primeiramente, seja consistente. Seja consistente. Seja um cara consistente. Não se desanime na primeira abordagem que você fazer no seu cliente, tá? Porque vendas, ela não é um evento isolado. Ela é um evento constante. São processos contínuos, Samuel. Então, para quem está nos assistindo aí, são processos contínuos que realmente vai precisar da sua consistência para que isso aconteça. Vender, todo mundo vende, mas ser o vendedor é diferente do que vender. Você Uhum. precisa ser o vendedor. Ser o cara que está disposto a realmente resolver aquele problema do seu cliente, Que tá? legal. Então, assim, é, você sendo consistente, você vai gerar resultado, você vai gerar disciplina, certo? Você vai gerar foco, e esse foco vai te trazer o que você precisa, que são faturamentos. Que no final de tudo, todo mundo quer o quê? É faturamento, Faturamento. é ganhar dinheiro. É isso mesmo. Ou você é um vendedor simplesmente porque você gosta do seu cliente. Você gosta, mas você quer dinheiro no final. Sim. Então, assim, seja constante. O segredo, Samuel, o segredo para quem está nos vendo aí não é fazer tudo de uma vez, mas é fazer o simples, um pouco de cada vez. É Legal. aquele pouco, é aquele simples, é aquela mensagem, aquele bom dia, é mostrar para o seu cliente que você está disposto a ajudar ele. É o simples, de forma constante, consistente, que vai fazer você alavancar no seu negócio. Top demais. É isso aí, Samuel. Top demais. É o que eu trago comigo hoje. Tripulante, o segredo é levantar a bunda da cadeira Exato. e Não fazer existe outro. acontecer. Não tem outra forma de fazer. Maravilha, maravilha. Se você ficou até o final desse episódio do nosso podcast Como Fazer, eu quero te agradecer, muito obrigado por isso, né? E eu vou te falar, o próximo episódio, se você já gostou desse aqui, meu Deus do céu, o próximo você vai falar assim, cara, eu preciso mudar de vida urgente. Ai, ai. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Tiago, obrigado aí, cara, pela, Samuel, prazer pela imenso. sua presença aqui. Tiago é um irmão do coração,
né? A gente aprendeu a amar ele, a sua família, e eu tenho certeza que, cara, Deus vai derramar muitos frutos na sua vida aí, pelo fato de você estar confiando também na nossa pessoa, por estar aqui compartilhando, né? Um pouco mais da sua vida, do seu trabalho, e é isso que a gente está aqui, é para profetizar que Deus vai derramar bênção nas suas vidas, e em Sim, nome de sim. Jesus vai acontecer. Agradeço aí a você, né? Na pessoa do Samuel Fogaça, mas também a agência em si. Quando eu falo agência, é todos os seus colaboradores em Sim, si, tá? Que realmente estão empenhados em fazer aí o mundo tecnológico crescer. E assim, a gente realmente veio para ser chocado na parede. Assim, a tecnologia ela ajuda, mas precisa ter, sempre vai ter vocês aí por trás que faz a diferença na vida daquele cliente no dia a dia dele. legal. Então é isso daí, é a constância e o foco. E pra cima, Pra vamos cima, pra né? cima. Tripulante, fica assim então. Te espero no próximo episódio. Então, um abraço e até mais. Valeu.